O que significa o canto do galo quando Pedro negou a Jesus? Vamos descobrir? Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica. Está localizado aí no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 34, que diz o seguinte: Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Vamos conhecer em que consistia aí o canto do galo referido por Jesus nos evangelhos. Era o canto de uma ave ou há outra explicação cultural para essa expressão do Mestre Jesus? O que significa o canto do galo na Bíblia? Durante os séculos, a posição que prevaleceu na história do cristianismo foi o canto do galo, referido por Jesus nos evangelhos. Era o canto de uma ave aplumada que cantava para anunciar a madrugada. Nesse contexto, confirma a negativa de Pedro, conforme Jesus havia previsto. Mas o que podemos notar aqui é que na época de Jesus havia uma regra na lei judia que proibia a criação de aves como aquela na Cidade Santa, pelo fato delas emporcalharem as coisas santas. É curioso notar que Jesus passou por 6 julgamentos: 3 pelos judeus, o primeiro por Anás, o segundo por Caifás e o terceiro pelo Sinédrio. E 3 pelos romanos, primeiro por Pilatos, o segundo por Herodes e o terceiro novamente por Pilatos. Quando então, de acordo com Marcos, ele foi condenado e crucificado à 3ª hora do dia. De acordo com a cronologia judaica, o nosso calendário corresponde a 9 horas da manhã. Outro fato curioso é que gostaríamos aí de destacar é que tanto na casa de Anás quanto a de Caifás é o mesmo sinédrio. Não havia um galinheiro, portanto não tinha um galo, ou seja, uma ave emplumada para cantar. A essa altura, pode-se perguntar: que galo ou que canto do galo era esse referido por Jesus? Entenda bem, a Bíblia está dizendo que o galo cantou antes de Pedro negar Jesus. Mas você vai entender agora que galo era esse. Porque nós vemos que, lendo por cima, você pensa que é um galo mesmo. Aqueles que são criados no interior, né? Galo cantor de manhã. Mas este galo aqui tem outro significado, para que você entenda, né, mais profundamente o que significou esse galo aí. Eu coloquei até aí na frente um galo como se fosse uma ave, tocando aí esse instrumento, mas é só uma figura de linguagem. Mas este galo aqui é outro tipo de galo. Então, de acordo aí com os historiadores, o dia estava dividido da seguinte maneira: dia civil, 24 horas. Iniciou-se com o pôr do sol de um dia e terminava com o pôr do sol de outro dia. Dia natural, segundo dia, era composto por de 12 horas, era a parte clara do dia que iniciava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. Esse dia estava dividido em 12 períodos de 1 hora e da primeira até a 10ª hora, terceira vigília da noite. Era composta de 12 horas, tinha início com o pôr do sol e terminava ao nascer do sol. Estava dividido em 4 períodos de 3 horas, denominadas vigílias. Por exemplo, a primeira vigília da noite é de 6 horas às 21 horas. A segunda vigília de 21 horas às 24 horas. A terceira vigília de 0 horas, 12 horas às 3 horas da manhã. E a quarta vigília das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. No final da terceira vigília da noite, cerca de 3 horas da manhã, momento em que ocorreu o primeiro julgamento de Jesus, acontecia a troca de turno da escolta de soldados que fazia a guarda da fortaleza de Antônia, que era a casa do governador de Pôncio Pilatos. Essa troca de turno era anunciada com um toque de trombeta em latim que se chamava Gallicinium,
traduzido para o português, significa o cantar do galo ou o canto do galo. No Exército Brasileiro, por exemplo, para você entender melhor e ilustrar aqui, o amanhecer é anunciado como um toque de cometa, conhecido como toque de alvorada. Na época de Jesus, como mencionados, a troca de turno era anunciada com o Galicinium, conhecido como Alectoroponia, o canto do galo. Para reforçar essa assertiva, queremos recorrer a um costume judaico citado, inclusive por Jesus, de denominar a terceira vigília como o canto do galo. Olha o que diz em Marcos 13, versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao canto do galo, se pela manhã. De acordo aí com a enciclopédia da Bíblia, o canto do galo é mais ou menos isso aqui. O canto do galo era um nome dado à terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 horas da manhã. No tempo de Cristo, a noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias: tarde, meia-noite, madrugada e cedinho da manhã. O que os evangelhos dizem sobre o canto do galo? Cada um dos evangelhos se refere ao canto do galo em conexão com o período em que Pedro negou Jesus. Olha o que diz em Mateus 26, 34 e 74. Disse Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Olha o que diz em Marcos 13, 35. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lucas 22, versículo 34. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, e se ao cantar do galo, e se pela manhã. Lucas 22, 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes de 3 vezes me negues e me conheças. Olha o que diz em João 13, 38. Respondeu Jesus: tu darás tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tivesse negado 3 vezes. Agora eu te respondo. O canto do galo não era um galo desses que tem nos interiores, que canta de manhã cedo, para você acordar. Mas este galo aqui que Jesus estava falando era o toque de um instrumento chamado galício. Só que quando você lê, olhando por fora, quando você não entende, você acha que é um galo mesmo. Mas aqui, eu estou te dizendo neste momento, nessa mensagem, que este galo aqui não era um galo com ave, porque também naquele tempo não tinha nenhum galinheiro, no tempo de Jesus, naquele tempo antigo. Então, o que concluímos aí sobre o significado do canto do galo? Portanto, diante das provas aduzidas, e razoável supor aí que o canto do galo é referido por Jesus nos evangelhos, longe de ser o canto de uma ave, era o toque da trombeta dos soldados romanos que anunciavam a troca de turno da escolta que fazia a guarda da fortaleza de Antônia, que aconteceu no final da terceira vigília. E quantas vezes o galo cantou? 1 ou 2? De acordo com Mateus 26, 34 e Lucas 22, 34, parece que o galo cantou apenas uma vez. Mas de acordo com Marcos 13, 35, temos a impressão que foram 2 vezes. Mas afinal, quantas vezes o galo cantou? 1? 2? Está aqui a resposta. Como pode ser visto no artigo anterior, que nós apresentamos aí para você, sobre a explicação do canto do galo, Jesus não estava se referindo a uma ave, mas sim do toque da trombeta do soldado romano
anunciava a troca de turno dos soldados que faziam a guarda da fortaleza de Antônia no final da terceira vigília da noite, das 24 horas às 3 horas da manhã. Mas a pergunta é: quantas vezes o galo cantou? Uma ou duas? Antes de te responder esta pergunta, eu gostaria de desvendar um mistério que envolve a palavra galo. Se o cantar do galo não era o canto de uma ave, fica óbvio que o galo poderia ser qualquer coisa, menos uma ave. Seguindo uma simples lógica de raciocínio para inferência, podemos deduzir que o galo em questão era um trombeteiro, né? Nós vemos que o galo não era um galo, mas sim um tocador de trombeta. E qual é a conclusão sobre quantas vezes o galo cantou? Portanto, concluímos que não há nenhuma discrepância entre o relato dos evangelistas, visto que eles atendem diferentes perspectivas. Já dissemos, Mateus, Lucas não dizem que foi apenas uma vez que o galo cantou, mas também somente registram o fato histórico de que o galo cantou, ao passo que o evangelista Marcos diz que foram 2 vezes, provavelmente com base nos costumes romanos nos quais eles eram familiares. Então agora você entendeu aí o que Jesus quis dizer aí com este canto do galo que, segundo ele, Pedro negou ao Senhor Jesus. E fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.